Olá, hoje é sábado, dia 30 de março de 2024 e eu estou aqui fazendo meu segundo vídeo e dessa vez eu decidi escrever aqui um pequeno roteiro para me guiar, coisas aleatórias que vieram na minha cabeça agora. Então primeiro para me localizar, né, aqui dia 30 de março eu estou no meio do Spring Break, que é uma semana que o pessoal tem aqui que não tem algo, parece, é como se fosse a Semana Santa, o que tem no Brasil. E ontem eu fui assistir o filme Duna com uns amigos, na casa de um dos amigos meus. Na verdade foi o filme Duna 1, mas o que aconteceu? Aqui na Hungria tinha lançado, quando eu estava aqui na Hungria há um mês atrás, menos de um mês, lançou o filme Duna 2. Eu nunca tinha assistido Duna, não sabia nada muito bem sobre a história, mas meu colega me convidou e eu fui. E o filme supostamente é em inglês, por mais que seja aqui na Hungria o filme que era em inglês, só que as legendas eram em húngaro. Isso não seria um problema se não fosse o fato de que o filme se passa num planeta em que se fala uma língua alienígena e as legendas, imagina, eram em húngaro, né? Então a maior parte do filme eu não entendi nada. Primeiro que eu já não sabia nada do primeiro filme, nem nada da história, e segundo que tudo estava alienígena, húngaro, então não dá para entender nada. Mas aí, antes de assistir o filme ontem com meus colegas, eles foram assistir o filme Duna 1 em casa, né, na casa deles. Eu fiz uma pequena pesquisa e foi bem legal, né? Deu pra pegar mais ou menos um pouco da história e tô me localizando, assim, sobre a história, até que eu comecei a achar interessante. Porque quando eu assisti o outro filme, eu falei, não entendi nada, muito chato, parado, não sei, parado, muita areia, assim. Mas depois, começando a entender a história, achei até interessante. Essa é a história do filme, que eu achei engraçado, porque é que eu assisti o filme, achei que assistia em inglês e tava basicamente alienígena nenhum. Aqui uma indicação do Instagram que eu gosto bastante, que é o Rafael Grata, e um dos vídeos dele que eu vi esses dias é sobre fortalecer a dicção, que ele fala dessa dica de... você provavelmente come sílabas quando fala, isso eu tenho muito disso, de querer às vezes falar, eu falo baixo, ou às vezes as pessoas não me entendem, então eu acho que é uma coisa para treinar, que é a dicção para treinar algumas musculaturas. E ele fala de diversas dicas, assim, de, não sei nem categorizar, mas tem a ver com produtividade, com vida, estilo de vida, essas coisas, saúde. E do jeito que ele fala eu acho muito interessante. Então eu recomendo. Eu quero falar do Todoist também, que é uma ferramenta que eu uso para organizar principalmente minhas listas de tarefas. E aí eu já vou falar aqui de uma coisa, como que eu me organizo, né? Separando o calendário e a lista de tarefas, né? Nem sempre eu uso do jeito mais ideal possível, mas a ideia é que no calendário fiquem as coisas que são inadiáveis, eu tenho que fazer naquele horário, não tem jeito. Não misturar, não é legal colocar no calendário coisas que eu gostaria de fazer naquele dia, mas que não precisa ser feito, porque aí eu posso ficar frustrado por não ter conseguido fazer, sendo que eu não precisava necessariamente fazer. Então eu coloco na lista de próximas ações as coisas que eu posso fazer quando der, por mais que tenha talvez uma deadline, né, uma data fim de prazo, não é, eu posso fazer a qualquer momento. Né? Então, tem outras coisas aqui nos meus projetos, né, aguardando resposta, algum dia talvez, os projetos, mas o que eu mais uso é a lista de próximas ações mesmo. Aí, como eu estava falando das disciplinas ontem que eu faço, né, aqui tem linguagens funcionais, software, qualidade de software e teste, introdução à ciência de dados, criptografia e segurança e o curso de húngaro. E, e o que muito pessoal aqui eu percebi, né, pelo menos na faculdade que eu faço, que é a Eötvös, né, eu não mostrei aí qual é a faculdade que eu faço. É essa aqui, ó, Eötvös, eu não sei, vou tentar falar em húngaro, Eötvös Loránd Tudományegyetem, que é essa faculdade de ciência, uma coisa assim. Essa aqui. E lá eu percebi, né, pelo menos na Faculty of Informatics, eu vejo que o pessoal usa bastante coisas da Microsoft, né? E uma coisa que eles usam bastante para se organizar, muitos professores, é o Teams, que eu nunca tinha usado antes. Tem aqui de diversas matérias, né? Tem as disciplinas, outra coisa que eu não falei, que elas são bem divididas, muitas delas em prática e laboratório. São, na verdade, duas disciplinas diferentes, né? Aqui eu resumi linguagens funcionais, mas tem uma disciplina que é linguagens funcionais teoria, lecture, e outra que é a prática. Mesma coisa para Software Quality and Test, tem a prática e lecture, Introduction to Data Science também, e criptografia e segurança também tem a prática e a lecture, mas eu só faço a lecture. E o curso de húngaro não, né? Porque não faz sentido, não tem prática de curso, até teria, né? Mas no caso não tem. Fugindo um pouco aqui do roteiro, mas só para falar disso.
E deixa eu ver aqui. Ah, eu ia falar do Teams porque eu tenho Introduction to Data Science Lecture. Aqui dá para encontrar alguns comunicados e também arquivos. E, e aí o que eu queria falar é que nessa quinta-feira, logo após a Spring Break, essa semana de feriado, eu vou ter uma prova do meio do semestre, né? Chama Midterm Exam. E aqui eu tenho que estudar esses slides desse feriado, né? Eu vou viajar, que é um dos tópicos aqui, eu vou viajar segunda-feira para Balaton, o Balaton Lake, que tem aqui na Hungria. Mas eu tenho que, além de fazer adiantar um pouco dessas tarefas, eu tenho que estudar para essa prova e de introdução às ciências de dados, né? Eu estudei algo parecido lá na USP, mas que tem, além da teoria, tem um projeto que a gente tem que fazer. Eu estou fazendo o papel de líder. Não é líder no sentido, eu sou líder, eu sei um monte. Não. É só para me comunicar com o professor e tentar ser a pessoa que se comunica com o professor e tenta organizar, mas não quer dizer que eu sei mais nem nada. Aqui tem roteiro, né, introdução, análise exploratória de dados, clustering, né, algoritmos K-means, DB scan, density based scan, clustering, como é que chama? Clustering em português? Não. Vou falar clustering para não falar errado. Regressão linear, regressões polinomial, classificação. Aqui é o Spring Break onde eu tô. E o midterm, por mais que aqui esteja escrito na semana 9, na verdade vai ser na semana 8. Ele deu uma adiantada, né? Então vai ser logo após a semana, então tem que aproveitar essa semana para estudar. E onde que eu vou? Esse Lake Balaton, é um lago que tem lá na Hungria, que tem algumas fotos de prévia. Eu vou segunda-feira, uma viagem de um dia, né? Eu vou e volto no mesmo dia. Mas é a primeira vez que eu vou visitar alguma cidade na Hungria que não seja Budapeste, né? Porque, na verdade, Budapeste é a primeira cidade que eu conheço da Europa inteira, né? Na verdade, eu pousei na Suíça, né? Isso, na Suíça, em Zurich, na capital, mas foi só no aeroporto, fiquei lá um tempo, então não conhecia a cidade, então eu considero que a primeira cidade que eu visitei na Europa foi Budapeste. E um outro ponto que eu vou um pouquinho curioso é porque eu queria contar é que eu sou cidadão português, mas, apesar de nunca ter pisado em Portugal, né, que é uma coisa que eu quero muito fazer e com certeza eu vou fazer. E o que eu achei curioso é que no Brasil eu tinha já o cartão cidadão, mas eu não consegui tirar o passaporte, porque era uma fila muito grande de já agendado para fazer o passaporte lá. E quando eu cheguei aqui, eu falei, vou tentar falar com a embaixada aqui de Portugal. Eu mandei e-mail num dia, marquei para o outro dia, fui lá, e em uma semana eu já tinha meu passaporte. Foi muito, muito, muito rápido. É engraçado porque no passaporte diz assim, local de nascimento, né? Brasil, nacionalidade portuguesa e a autoridade Budapeste, Hungria, que é engraçado. Eu falei um pouco mais do que no roteiro, mas é legal fazer um roteirinho aqui de texto que dá pra ir puxando uma ideia e já ter mais ou menos um guia do que eu vou falar. E aí eu vou tentando praticar essa dicção e retórica, além de ter um registro, né, de coisas da minha viagem, do que eu tenho passado. Muito obrigado.